Rádio Jornal. Movimento. Tudo é história. A partir de agora, com o nosso querido historiador Lula Couto, está chegando para conversarmos no Movimento Cultural. Professor Lula, boa noite, amigo. Boa noite, meu querido Marcelo. Boa noite para você, para todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com todos. Alegria toda nossa. Lula Couto, como sempre, trazendo páginas importantíssimas da história. E a história está sendo feita nesse instante, talvez não na forma que gostaríamos, e nem sempre nós temos o poder de gostar ou não gostar e influenciar na história. Temos que assistir e ter fatos sobre essa história. A ampliação do conflito no Oriente Médio e o risco de uma guerra generalizada na região, esse é o tema da semana, Lula, dos últimos dias, não é verdade? É verdade. Até porque nunca houve, depois da criação do Estado de Israel, em 48, nunca houve um ataque tão maciço sofrido como o que ocorreu recentemente. Foram mais de 300 projéteis lançados contra Israel. Israel, com todo o seu esquema de defesa, conseguiu anular 99%, porém, a própria atitude do Irã, dizendo-se, respondendo ao ataque de Israel à embaixada do Irã, que matou um dos líderes da chamada Guarda Revolucionária do Irã, uma das principais lideranças. Ou seja, nós temos duas nações importantíssimas no Oriente Médio: Israel, que já está em conflito com a Palestina, com o Hamas, um conflito que tem já há muito tempo marcado o noticiário internacional devido à gravidade desse conflito, que se iniciou com o ataque terrorista do Hamas, um ataque deplorável, mas que foi sucedido com uma sequência, até hoje, de ataques de Israel completamente desproporcional, né? Atacando, inclusive, a população civil, destruindo hospitais, escolas, com a quantidade imensa de crianças mortas. Quer dizer, uma situação muito grave, com denúncia de todo tipo de crime, inclusive com o cerceamento do direito à alimentação, a remédio. Então, não bastasse esse conflito grave, que é o mais grave conflito envolvendo a Palestina e Israel, e agora a gente já entra na semana com o mais grave conflito envolvendo o Irã, que já tem um potencial de enriquecimento de urânio muito grande. Alguns dizem até que pode, em pouco tempo, fabricar uma bomba atômica. E do outro lado, Israel, que já é uma nação que muitos dizem que já dominam essa tecnologia nuclear. Então, parece, Marcelo, que a gente termina vendo aqueles filmes distópicos com o Blade Runner, como Exterminador do Futuro, cada vez mais próximo da realidade. Ou seja, a insanidade de você estar provocando tensões entre nações que estão aí naquela, vamos dizer, fronteira do domínio nuclear, com ameaças, inclusive, de uso da bomba atômica. Parece que a gente fica flertando com essas questões que são gravíssimas e que abalam a confiança da civilização, ser uma civilização cada vez mais que possa progredir no sentido de um pouco menos de tensão. Não digo mais nem harmonia, sabe, Marcelo? Sim. Porque hoje em dia a situação está tão difícil que a gente não fica nem esperando mais a harmonia das nações. A gente fica esperando menos tensões. E vamos lembrar, Marcelo, que a gente está diante de um conflito entre o Irã e Israel, onde do lado do Irã você tem duas potências importantíssimas que dominam essa tecnologia nuclear, que são referências no mundo, que são China e a Rússia. Quer dizer, e do lado de Israel você tem esse poderio militar muito grande do próprio Israel, mas também tem a solidariedade sempre presente dos Estados Unidos da América.
Então, é uma situação muito grave essa do Oriente Médio, é uma região que é central para o mundo contemporâneo, continua sendo uma região muito importante no mundo contemporâneo. Não é à toa que o dólar disparou nessa semana, atingiu um nível de valorização que fazia mais de um ano que ele não chegava, superando aí a casa dos R$ 5,20, eu acho. Sim. É isso? Um dólar? Quer dizer, uma coisa espantosa o grau de instabilidade que esse conflito no Oriente Médio pode causar por ser aquela região politicamente importantíssima e a região mais importante da produção de petróleo em todo o mundo. Então, infelizmente, uma coisa que ninguém quer é que esse conflito se agrave e se expanda para outras regiões, ou melhor, para outras nações do próprio Oriente Médio. E parece que nós não estamos conseguindo isso, porque já há conflito com a Síria, agora conflito grave com o Irã. Israel sofre o maior ataque que já existiu contra ele depois da Segunda Guerra Mundial, no caso, que foi o ataque promovido pelo Irã, e a situação está cada vez mais grave. E não há como a gente não há perspectivas. O Conselho de Segurança da ONU tentou uma alternativa, uma solução, não conseguiu, por causa do veto da China e da Rússia. Até o governo Biden, ele fica tentando negociar uma solução para que Israel não responda como deveria responder do ponto de vista do direito de Israel de se defender. Nós todos sabemos que uma nação atacada tem o direito de se defender. Porém, a situação é muito grave, porque qualquer movimentação de Israel contra o Irã, se for uma movimentação mais intensa, poderá desencadear uma resposta ainda maior. Isso parece um filme completamente distópico que nós estamos vivendo. Professor Lula, que é um grande historiador e exímio observador da política internacional há muito tempo. Lula, obrigado, Marcelo. Isso é verdadeiro. O fato dos Estados Unidos estarem vivendo um momento pré-eleições, né? Um momento sucessório. Trump enfrenta um julgamento, me parece que de 4 que ele tem pela frente. Tem o que eu ouvi falar que é o menos grave em relação à ex-atriz pornô. Mas nós sabemos de como presidentes ao longo da história dos Estados Unidos têm atingido popularidades quando se dedicam a enfrentar um possível inimigo, a deflagrar uma guerra. É verdade. Não é isso? Há um risco disso acontecer nesse processo sucessório, e aí, óbvio, com Biden à frente, será que seria argumento para isso? E óbvio que é o que todos nós tememos, é o que menos a gente queria, seja Estados Unidos, seja a Rússia, seja a China. Mas há essa possibilidade, Lula? Olha, essa questão ela tem que ser vista no dia a dia. Como é que vai desenvolver-se esse clima de tensão que já há muito tempo no Oriente Médio. O governo americano se mostrou muito receoso, inclusive deixou muito claro para o Netanyahu que ele não iria participar de qualquer reação militar. Evidentemente que os Estados Unidos sabem que se ele se envolver numa retaliação militar numa escala razoável, pelo menos, contra um país como o Irã, que há pesquisas que dizem que o Irã é a 15ª potência militar do mundo, ou seja, não é qualquer coisa, é uma nação importante naquela região. Então, os Estados Unidos sabem muito bem do risco que ele pode correr fazendo um tipo de intervenção como essa. Até porque os Estados Unidos também têm aliados importantes no Oriente Médio, Marcelo. A Arábia Saudita é um grandíssimo aliado dos Estados Unidos. A base militar americana na Arábia Saudita é uma das maiores do mundo. Então, os Estados Unidos eles estão numa situação que a gente diria que é a chamada sinuca de bico. Não sabe para onde vai, porque tem um grande aliado que é Israel, defensor histórico do Estado de Israel, inclusive defensor militar do Estado de Israel. Foi assim, inclusive agora, recentemente, depois do ataque terrorista do Hamas, os americanos mandaram para aquela região
armamento, porta-aviões, etc., para apoiar o Estado de Israel, mas, ao mesmo tempo, com essa escalada, se essa escalada ela se avolumar a ponto de envolver nações como o Irã, como Síria, de uma forma mais direta, eu acredito que o governo americano vai puxar o freio de mão, Marcelo. Acho que o Biden não vai entrar nessa história de estimular a guerra, uma guerra direta contra nações tão importantes como o Irã. Eu acho que os americanos não vão querer se envolver. E o Trump também. O Trump tem um discurso, inclusive, muito isolacionista, né? Mais nacionalista, mais de cuidar da própria casa dos Estados Unidos, mantendo o poderio e mantendo a importância que os americanos acham que tem no mundo. E tem mesmo, porque é o maior exército do mundo e a maior economia do mundo. Mas eu acho que tanto Biden como Trump, eles não vão apoiar militarmente nenhuma escalada maior do que já tem. Até porque, repito, por trás da Síria e por trás do Irã, nós temos nações importantes que apoiam, que são a Rússia e também a China. Lembrando que a Rússia tem um poder nuclear, Marcelo, maior do que os Estados Unidos. Coisa que muita gente não sabe, né? Que os russos têm um poder de armamento nuclear maior do que os Estados Unidos. Então a situação é grave. É grave por quê? Porque o Estado de Israel ele é ameaçado por algumas nações, como o Irã. O Irã nunca reconheceu o Estado de Israel. Então, isso, na minha opinião, é um absurdo, porque é o desrespeito à autonomia, desrespeito à liberdade de existência de um Estado judeu, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com toda a tragédia que o povo judeu viveu, chamado Shoah. Mas, por outro lado, aí sim cabe muito bem nessa sua colocação, Marcelo, a política do Netanyahu. Netanyahu está muito encurralado. Há muitas denúncias contra ele, inclusive denúncias de corrupção. A possibilidade de Netanyahu ser preso é muito grande. Então, o governo dele aposta, sim, na beligerância, na reação militarista, como uma forma de ganhar popularidade, para que ele possa se manter mais tempo no poder e ter um pouco mais de apoio popular. Porque o que nós estamos vendo lá em Jerusalém são passeatas com milhares de pessoas na rua pedindo a queda do governo, pela ineficiência dessa política agressiva, inclusive em relação à questão dos reféns. Não vamos esquecer dos reféns judeus que ainda estão nas mãos do grupo terrorista dos Hamas, e que até hoje essa questão não foi resolvida. Quer dizer, a guerra ela existe como fator de mobilização, de conquista de apoio popular, mas quando essa guerra começa a ficar muito prolongada e não se vê resultado prático, o que acontece também é o inverso, né? Aqueles que apoiavam começam a dizer, olha, não está servindo, temos que tentar mudar essa conjuntura que o nosso país vive. Eu acho que o Israel também está vivendo uma situação muito difícil. O Estado de Israel e o governo de Israel, melhor dizer, ele está perdendo as rédeas de qual seria a melhor atitude a fazer diante de um ambiente tão conflituoso e tão difícil de ter tranquilidade diplomática. Meu querido professor Lula Couto, obrigado pela coluna de hoje. Um grande abraço, até a próxima, Lula. Grande abraço, meu querido Marcelo, abraço para você e para todos os ouvintes. Até a próxima. Até a próxima. Lula Couto, historiador, trouxe o quadro Tudo é História aqui no Movimento Cultural.